Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Viviane, estou vendo bastante gente nova aqui, pelo menos que eu ainda não conheço. É prazer, eu estou aqui em Portugal, eu sou da equipe da da Juliana, e hoje eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas, né, com os olhos que podem aí nos ajudar no nosso humor no dia a dia, né, no nosso humor, no nosso bem-estar, explicar um pouquinho por que que isso é tão importante, por que que a gente tem que gerir essa área da nossa vida muito bem. Então, deixa eu colocar isso aqui só para aqui. Então, gente, o que que acontece, né? Como que o humor ele influencia no nosso dia a dia? Para quem é mais detalhista, assim, com certeza já vai ter notado o quanto a gente é influenciado por alguém que está de bom ou mau humor, né? E quanto a gente também influencia, né, as pessoas à nossa volta. Isso acontece muito, muito. Então, por exemplo, eu aqui, a minha família, a gente mora, eu, meu marido e os meus filhos. Eu percebo que quando eu ou o meu marido, principalmente os adultos, né, nós estamos com alguns problemas, algumas questões, a gente acaba influenciando a casa, né? Então, aquilo é como se a nossa energia a gente partilhasse no nosso lar, na nossa família, as pessoas à nossa volta, quando a gente trabalha fora também, né? Isso, além de gerir a nossa saúde física e mental, ela tem essa capacidade de ou melhorar o nosso ambiente, as pessoas que nos rodeiam, ou piorar, né? Então, tem estudos que já mostram que o nosso humor, o nosso bem-estar, ele pode, inclusive, além das questões emocionais, ele pode estar ligado a questões físicas também, né? Muitas vezes existem alguns pacientes que ficam internados por algum tempo nos hospitais, e eu acho que algumas pessoas já devem ter visto os doutores da alegria, né? Muito utilizados assim, principalmente com crianças com câncer. Eles vão vestidos, trajados de palhaço, fazem algumas brincadeiras e tudo mais, e já foi comprovado de que isso melhora, inclusive, a saúde física, né, das pessoas. Então, que a alegria pode nos estimular a ponto de reprimir algumas dores físicas, tá? Aqui eu coloquei algumas questões que já foram estudadas, tá bom? Em relação ao humor com a nossa saúde física. Então, já foi comprovado que o bom humor, ele diminui a nossa pressão, ele aumenta o nosso colesterol bom, né? Ele fortalece a nossa imunidade. Uma pessoa triste, nervosa, muitas vezes depressiva, ela fica com o sistema imunológico dela baixo, tá bom? Quando os nossos músculos, eles ficam relaxados, a gente não sente tanta dor no corpo, né? E ela reduz a ansiedade, o estresse também, que também estão diretamente ligados à depressão ou a casos de doenças emocionais. Aqui eu coloquei um personagenzinho aqui, eu não sei se todo mundo já teve a chance de assistir esse filme, é muito legal, chama Divertidamente, e fala muito das nossas emoções, né? O filme retrata as emoções de uma garotinha. Então, essa personagem aqui, ela é a alegria, essa daqui é a raiva, e aqui eles estão simbolizando, né, que uma pessoa bem-humorada, ela libera mais endorfina, né? O que que isso quer dizer, né? A endorfina, ela libera uma sensação de prazer, de bem-estar. Então, pessoas bem-humoradas, elas sofrem menos, né? Lógico que não é, às vezes, tão automático, né? A gente saber que o bom humor, que estando bem-humorado, nós vamos sofrer menos, tanto físico quanto emocionalmente. Mas é isso que a gente vai tratar aqui nessa apresentação, nessa reunião, de como que os olhos podem ajudar a gente nisso, tá? E uma pessoa mal-humorada, nervosa, irritadiça, né? Ela, além de estressada, ela pode, inclusive, causar dores físicas, né? Dores de cabeça, palpitação, arritmia, mãos frias, dores de estômago, né? A gente vê muitas doenças de estômago relacionadas a questões de nervosismo, de irritabilidade,
tá bom? A raiva, a ira, ela libera a nossa adrenalina, né? Que é um neurotransmissor. A nossa adrenalina. Então, o que acontece? A adrenalina, ela é importante, tá? Ela nos motiva, ela nos coloca em ação. Porém, quando exagerada, a adrenalina pode nos causar essa irritabilidade, tá bom? Aqui, gente, eu vou dar só uma pincelada, digamos assim, nos neurotransmissores, tá bom? Porque senão a nossa reunião ia ficar muito extensa, muito ampla. Então, o que são, né, os neurotransmissores? Os neurotransmissores, gente, eles são nada mais, nada menos que a comunicação dos nossos neurônios com as outras células do nosso corpo. Então, alguns desses neurotransmissores estão ligados ao humor, né? Pode-se dizer que os neurotransmissores são a comunicação do nosso corpo em relação basicamente, as nossas emoções. Mas eu peguei alguns aqui que eu achei que estão mais ligados ao nosso bom humor, ao nosso bem-estar. Tá bom? Então, aqui eu coloquei que os neurotransmissores, eles são os mensageiros, né, dos neurônios com o restante das nossas células, tá? E esses mensageiros, eles podem afetar várias funções, né, do nosso corpo, entre elas o humor. Então, a dopamina, ela melhora a nossa motivação e reduz a nossa ansiedade. Serotonina regula o nosso humor. A endorfina, ela estimula a sensação de prazer, né? Então, quando a gente, às vezes, ou a gente dá uma gargalhada gostosa, ou mesmo quando a gente pratica exercício físico, né? A gente libera essa endorfina, que é aquela sensação. Eu costumo dizer que a gente entra na academia chorando e sai sorrindo, né? Porque a gente tem, acho que todo mundo tem uma certa preguicinha, uma certa resistência a fazer a atividade física, mas de fato, depois que a gente faz, a gente sente uma sensação de prazer, uma sensação boa, né? Como se fosse não só da missão cumprida, né? É realmente o nosso corpo falando para a gente, olha, você está melhor. E a adrenalina, né? Que ela também é importante, tá? Muitas vezes pessoas que estão passando por uma depressão muito forte, algo do tipo, sofrem uma queda de adrenalina, né? Então, isso vem aquela falta de vontade de fazer tudo, né? Na verdade, então a adrenalina ela é importante, porém, quando demasiada, quando a gente passa do ponto, a adrenalina ela pode nos causar uma certa irritabilidade, digamos assim, né? Então, por isso que o ideal é que o nosso corpo ele esteja equilibrado. Aqui, gente, eu coloquei o Seu Saraiva porque ele foi um personagem que, na época, né, eu acho que marcou bastante. Ele era muito mal-humorado, ele era muito irritado, digamos assim, e a gente dava risada por causa das respostas, né, que ele dava, enfim, não sei se todo mundo aqui se lembra desse personagem, mas quando essa apresentação a Ju pediu para se eu poderia fazer e tudo mais, me veio muito esse personagem na cabeça, né? Porque ele tinha uma esposa e na época, era antigamente, né? Porque isso hoje, lógico, seria visto com outros olhos, mas na época era um pouco assim justificado, sabe? Que ela sabia que ele era mal-humorado, que ele era assim mesmo, que ele dava aquelas respostas grosseiras, né? E ele estava sempre naquele jeito. E aí eu coloquei aqui sobre a nossa autorresponsabilidade. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Eu tenho 2 crianças em casa, eu tenho 2 filhos, e muitas vezes eu percebo que eu não estou num bom dia. Até onde eu paro, respiro, pego, por exemplo, um óleo essencial que vai me fazer bem, o Balance, por exemplo, né? Que a gente sabe que ele traz um equilíbrio para a gente. Até onde eu paro tudo que eu estou fazendo antes, né, de realmente explodir ou algo assim, e tomo uma providência, né? Até onde eu reajo aquilo, ou eu simplesmente justifico para mim que eu tô num dia ruim, num momento ruim, estão acontecendo coisas à minha volta, comigo, ou com a minha família, ou no meu trabalho, em que eu mesma justifico para mim o meu mau humor, o meu mal-estar, e eu deixo com que isso contamine quem me rodeia, né? Então, aqui, gente, eu quero fazer um alerta
inclusive porque eu passo por isso, né? Para muitas vezes, nesses momentos, a gente de fato parar tudo que nós estamos fazendo e tomarmos uma providência, né? A gente, aqui eu acredito que a grande maioria já seja, pelo menos, usuária de óleos essenciais, e a gente tem uma ferramenta incrível na nossa mão, que pode nos ajudar e muito no nosso dia a dia, né? Com o nosso bem-estar, com o nosso humor e consequentemente, com o nosso lar, com a nossa família, tá bom? Isso daqui eu também coloquei porque é algo que acontece comigo mesmo, tá? Muitas vezes eu acabo por me exceder e depois, quando baixa a minha adrenalina, eu mesma já teve vezes de eu me questionar e por que que eu não, né, de repente, inalei um cítrico, passei um balance na sola dos pés, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou começar a falar sobre essas ferramentas, sobre os óleos. Eu escolhi alguns. São vários óleos, tá, que podem ajudar a gente. E eu quero também colocar aqui que, às vezes, eu coloquei uma gama de opções. De repente, eu posso colocar algum aqui e falar que é o melhor, que é o que eu sinto que faz mais efeito em mim. Se alguém tiver alguma sugestão, fica à vontade para escrever no chat ou mesmo abrir o microfone para me falar, tá bom? Eu coloquei alguns aqui, já até achei muito, mas eu coloquei alguns aqui que eu achei que, tanto na prática quanto nos estudos aí, eles fazem uma diferença boa, tá bom? O primeiro aqui, eu escolhi falar um pouco do tangerina. Por que que eu escolhi falar do tangerina, gente? O tangerina tem sido uma grata surpresa para mim. Eu sigo o Dr. Dave, não sei se todos seguem aqui, ele é um médico americano, até onde eu sei, mas que ele tem uma página onde ele fala português do Brasil, e ele posta muito conteúdo bom lá. E ele, certo dia, postou que a tangerina, usada em conjunto com o peppermint, que ela libera dopamina, tá bom? Então, gente, o que isso quer dizer, né? A dopamina, ela ajuda a gente, é um neurotransmissor importantíssimo. Inclusive, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu pulei alguma... Ah, não, tá aqui, ó. Eu falei dele sim. A dopamina, olha aqui, ó, melhora a nossa motivação e reduz a ansiedade. Então, o Dr. Dave, ele postou na página dele que a tangerina em uso com peppermint, ela libera dopamina. Inclusive, ele estava falando sobre isso com uma pergunta que fizeram sobre melhorar o sono. Então, gente, presta atenção, como que a nossa máquina, como que o nosso corpo funciona, tá? Porque a gente é uma engrenagem, não adianta a gente querer melhorar um sono, que foi exatamente isso que ele falou na página dele. Veja bem, ele indicou lá lavanda, vetiver para melhorar o sono dessa pessoa, mas ele falou assim, é muito importante que você cuide da sua energia durante o dia, que você cuide do seu bem-estar durante o dia. Não tem como uma pessoa ter um sono bom, um sono revigorante, digamos assim, né? Bem descansado, que a gente chegue num sono profundo, se ela passa o dia estressada, se ela passa o dia nervosa, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque, de fato, nós estamos ligados, né? Não é assim, eu passei um dia super estressante e à noite eu vou colocar lá a minha lavanda e o meu vetiver, o meu cedro, seja lá com que o indivíduo tem um resultado melhor para o sono, que ele fazendo uso desses óleos e tendo um dia super estressante, ele vai conseguir, tá bom? Quem aqui nunca ouviu, né? Muitas vezes, eu faço alguma indicação e para sono, que eu acho que é aí uma das questões mais difíceis que tem, porque ela é multifatorial, né? E eu acho que dentre essas questões, né, do multifatorial entra isso, como a pessoa passa o dia dela, né? Então, aqui o tangerina, eu comecei a fazer uso depois desse post do Dr. Dave, e eu não senti de cara, tá, gente, o efeito dela, foi muito curioso, porque eu não sei se o meu grau de rabugentice, digamos assim, estava alto, mas eu insisti, eu comecei a sentir esse efeito da tangerina uma semana depois.
tá bom? Então, também fica a minha dica aqui para a gente insistir, para não usar 2, 3 vezes e falar e descartar, falar, para mim não adiantou. Não, gente, vamos insistir um pouquinho, tá bom? Porque, de fato, eu tô colocando 2 gotinhas na minha água que eu levo para a academia de manhã. E, de fato, depois de uma semana é que eu comecei a sentir o efeito, tá? Antes disso, eu inclusive tinha pensado comigo mesma, eu falei, ai, não tá adiantando, né, a tangerina que o Dr. Dave comentou, mas bom, insisti. E depois de uma semana eu comecei a reparar que eu estava, de fato, me sentindo muito melhor, tá bom? E eu acredito que seja isso porque foi a única mudança que eu fiz. Então, fica aqui a minha dica para vocês experimentarem, tá bom? O próximo é o limão. Gente, o limão é um dos nossos basiquinhos queridinhos, né? Digamos assim. O limão, ele, dentre as suas várias funções, ele de aumentar o foco, a concentração, ele melhora o nosso humor, tá bom? Então, eu também gosto muito do limão. Eu, antes da tangerina, eu sempre também fazia, eu intercalava, né? Eu gosto de usar o Zendocrine para desintoxicar, mas eu uso ali por mais ou menos 30 dias e vou fazendo intervalo. Eu costumo fazer umas 3 vezes no ano. E nesses intervalos eu uso mais o limão, tá bom? Então, o limão, ele inclusive foi estudado em 2006, tá? Por esse estudo que eu coloquei aqui, quem quiser depois eu posso mandar. Ele impulsiona a nossa serotonina e a dopamina. Então, a dopamina é aquela que eu acabei de falar que o Dr. Dave comentou, e a nossa serotonina. Vamos voltar um pouquinho lá aqui, no slide dos neurotransmissores. Então, ó, o limão, gente, ele estimula a dopamina e a serotonina, ou seja, a dopamina, ela melhora a nossa motivação e reduz a ansiedade, e a serotonina, ela regula justamente o humor. Ou seja, o limão é uma baita ferramenta para a gente usar no nosso dia a dia, né? Eu vou estudar, eu vou trabalhar. Poxa, a gente está falando de um óleo aqui, de um cítrico, que ele aumenta o nosso foco e a nossa concentração, ele melhora o nosso humor, reduz a ansiedade. Quer dizer, é uma baita ferramenta, né, para a gente fazer uso, certo? Ele é gostoso, né, de tomar na água. Ele não é, por exemplo, o Zendocrine eu uso porque eu sei que me faz bem, mas não é dos melhores gostos, digamos assim. E o limão é uma delícia, né, gente? E ele é muito versátil também. Lembrando só que quem preferir usar topicamente ou mesmo fazer uso aromático nas mãos, para não ter exposição ao sol, tá bom? Com os cítricos, até 12 horas depois. Eu queria comentar também uma coisa aqui, que durante os estudos que eu fiz para essa apresentação, que os cítricos, gente, eles são assim, se a gente não for se aprofundar em cada óleo, os cítricos são as primeiras indicações para o bom humor, tá bom? Então, qualquer cítrico é indicado para melhorar o humor, tá? Aqui, o nosso próximo óleo é a bergamota. Gente, eu tenho relatos assim com bergamota muito legais mesmo. E ela tá no nosso hall aí de olhinhos para melhorar o nosso bem-estar, o nosso bom humor, né? Ela revigora, reduz o estresse, e os testemunhos que eu tenho em relação à bergamota são muito fortes em relação à autoconfiança, tá bom? Pessoas muitas vezes que se sentem inseguras, que precisam ali de um empurrãozinho para ter mais autoconfiança, tá bom? Então, além dessa segurança que ela traz para a gente, ela também promove esse bem-estar, tá? Ela acalma, né? Ajuda, inclusive, a dormir melhor, né? Agora que a gente sabe que uma coisa tá ligada à outra, certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, gente, que agora que eu vi que tem 2 mensagens. Como eu usei a tangerina, acabei que eu falei, né, Norma? Foram 2 gotinhas, estão sendo, tá bom? Eu ainda tô fazendo uso. 2 gotinhas na água. Eu levo uma garrafinha de 500 ml, a academia é uma garrafinha de inox, e coloco 2 gotinhas lá, tá bom? Fica uma delícia. Eu tomo bastante chimarrão. Comecei a colocar todos os dias o tangerina Wild Orange, senti essa mudança mesmo, que legal. Shari Monteiro, que legal. Bergamota mais lavanda, maravilhoso. Eu também gosto bastante, gente, mas o lavanda, eu confesso que o lavanda,
Eu não sei, eu considero sorte, né? Porque tem pessoas que falam que não dormem com lavanda, mas o lavanda me dá muito sono, muito sono. É o sono dos deuses mesmo. E eu que tenho muito problema para dormir de uns anos para cá, assim, principalmente depois que eu fui mãe, qualquer coisa me desperta e eu tenho muita dificuldade, na verdade, de voltar a dormir quando eu desperto, né? E a lavanda realmente ela tem esse poder comigo. Então, eu durante o dia eu confesso que eu evito um pouquinho. Às vezes já aconteceu até de eu passar em alguma queimadura e ficar um pouquinho assim lenta, porque ela me traz muito sono mesmo. Mas legal, bom saber. Bergamota mais lavanda. Então, vamos para o próximo, tá bom, gente? Se eu estiver falando, eu sei que eu falo um pouquinho rápido, que eu sou aceleradinha, tá bom? Vocês fiquem à vontade aí de me interromper. O peppermint. Gente, o peppermint, ele, durante um bom tempo, eu falava que ele era o meu preferido. Continuou sendo um dos, é que eu abri mais o meu leque. Tive que abrir, né? Porque conforme você vai conhecendo, você vai tendo novos preferidinhos. Mas o peppermint foi amor à primeira vista comigo, e eu acho que a maioria tem essa reação com ele, né? Porque ele de fato é muito impactante. É um óleo que eu gosto de carregar na bolsa. Eu tenho, na verdade, em várias bolsas. Eu tenho peppermint na bolsa da academia, gente, na academia eu faço questão de usar na frente das pessoas para que elas realmente me peçam para experimentar. Eu carrego na bolsa de sair, enfim, né? E o peppermint, o que acontece? Ele tem um poder, gente, de energizar a gente que é assim, é demais, né? É aquela coisa assim, eu brinco, quando você inala o peppermint, a primeira reação é, uou, que isso? Quando a pessoa, principalmente, né, que a gente fala tanto, cuidado com os olhos, a pessoa sempre acaba indo em cima dos olhos e fica assim, com um pouquinho lacrimejando o olho, mas a reação é, uou, que isso? E em seguida, né, porque esse uso aromático, ele é muito rápido, chega no nosso sistema límbico muito rapidamente, a pessoa parece que vira, assim, o super-homem, a Mulher Maravilha. É aquela sensação de dominar o mundo mesmo, né? Eu gosto muito do peppermint, gente. Eu uso ele todos os dias antes da academia. Aliás, antes não, né? Lá na academia mesmo, antes do treino. Eu faço meu alongamento e aí, assim que eu vou começar o treino de fato, eu uso o peppermint. Eu coloco uma gotinha na minha mão, né? Passo no céu da boca, espalho, faço aromaterapia e passo assim na nuca, eu gosto, porque aí a gente começa a ficar mais quente, né? E eu acho que ele fica fresquinho. E, gente, o que acontece? O peppermint, com esse poder todo dele de nos energizar, né? De dar essa motivação brava pra gente, ele ajuda a gente a fazer exercício físico, né? Que é um dos pilares do bom humor e do bem-estar, né? Então, o que acontece? Se eu tenho um óleo que, usado em conjunto com um cítrico, ele me ajuda a liberar dopamina, que me dá uma sensação de prazer, de motivação, de bem-estar, e ainda me ajuda com que eu mexa o meu corpo, né? Que isso é muito importante. É um baita de um aliado, né, gente? O peppermint, ele é assim, eu diria que para alguém ter o seu dia aí, né, o decorrer do dia bem, eu indico muito o peppermint, tá bom? Eu até coloquei aqui o Paulo Cintura, que saúde é que interessa, né? Então é isso, gente, o peppermint aqui é mais uma dica mais até para vocês conseguirem ter motivação de mexer o corpo, de se exercitar, do que inclusive para o bom humor em si, tá bom? O alecrim. Gente, quando eu parei para fazer essa apresentação, eu não imaginava que o alecrim ia estar aqui no meio, não. Confesso para vocês que isso daqui foi resultado de estudo mesmo. Porque o alecrim, eu uso ele para cabelo, inclusive, né? Eu preciso parar um pouco, porque olha isso, como que tá ficando. Mas, enfim, eu uso ele muito no cabelo e uso para os momentos em que eu acho que eu estou muito desfocada. Então, por exemplo, quando os meus filhos vão fazer lição, alguma coisa assim, ou mesmo eu preciso de máxima atenção para fazer alguma coisa, eu coloco alecrim. Meu marido, que tem mais assim,
tem uma falta de atenção mais fácil. Agora, eu não achei que tinha uma correlação com o bom humor, né? E olha que, e tem estudo científico, inclusive, né? Ele combate a fadiga e a depressão nervosa, ele desintoxica o fígado, e com isso, ele ameniza a raiva, impaciência e irritação, para vocês verem. Mais uma vez, a gente vai entrar no que eu estava falando do nosso corpo ser uma máquina, uma engrenagem, né? Ou seja, quando o nosso fígado está ruim, gente, a gente fica mais raivoso, a gente fica mais impaciente, mais irritadiço. Olha que coisa, né? Então, eu sabia, assim, que tinha uma certa ligação fígado com dor de cabeça e tudo mais, mas eu não sabia que tinha uma correlação aí com o nosso humor. Olha que interessante, né? Então, ele suaviza o mal-estar, mau humor, gerado pelo período hormonal, digamos assim, né? Seja ele pré-menstruação ou da menopausa, tá bom? E ele age nos nossos receptores de serotonina, que é o quê? O nosso neurotransmissor do bom humor. Olha que interessante, né, gente? Então, mais uma vez aí, os olhos, pelo menos a mim, surpreendendo. Como usar o alecrim para o cabelo e para a atenção, Cássia? Cássia, o alecrim, eu uso ele em conjunto com o peppermint e o cedro. Gente, quando eu vi a receita, era para fazer um sérum, tá bom? Então, colocava 10 gotinhas de cada num frasco que deveria ter, eu acho que uns 200 ml. Completava metade com óleo de coco e metade com água, ficava meio bifásico. E aí sacudia, espalhava assim no couro cabeludo, porque crescimento de cabelo, gente, tem a ver com couro cabeludo, tá bom? Não tem a ver assim com a fibra do cabelo. E aí massageia, dorme e no dia seguinte, né, lava o cabelo, enfim. Mas eu confesso que eu tenho preguiça de fazer isso. E esse resultado aqui, que eu tô super cabeluda, foi colocando no shampoo. Então, eu tenho um frasco de shampoo que ele tem 350 ml, eu coloquei 10 gotas de cada, tá bom? Então, 350 ml de shampoo, eu coloquei 10 de cedro, 10 de alecrim, 10 de peppermint, tá bom? Foi isso. Tô usando há uns 3 meses, tá bom? Não é rápido porque, gente, a ação do cabelo começa lá dentro. Ó, eu já tô desfocando da nossa reunião, mas tudo bem. Então, ó, tem uns 3 meses que eu tô usando, tá vendo? E agora eles estão, assim, com cerca, sei lá, de uns 2 centímetros. Então, é mais ou menos isso mesmo, né? Ai, Vivi, posso pegar um ganchinho aí no cabelo? Claro, Norma, pode, fica à vontade. Eu, sinceramente, os meus olhos, tipo, alecrim fica no quarto. O dia que eu vou lavar, 2 vezinhas na semana, eu vou lá e pingo 2 gotas, do alecrim, revezo, né? Às vezes alecrim e peppermint, às vezes lavanda e gerânio. Então, vou lá na mão, na minha segunda lavagem, e depois, enquanto lavo o corpo, tô tomando aquele banho mais demorado, ele fica ali meio que agindo. Então, 2 gotinhas. Boa, boa, Norma. Eu não deixo no banheiro porque aqui a Cássia perguntou para atenção. Meu marido usa bastante no difusor, gente. Por exemplo, aqui, ó, eu tô aqui no computador, tá vendo? Tem um difusor aqui do lado, ó. E meu marido usa bastante. Então, eu não tenho, assim, não é um óleo que eu tenha vários, porque como eu coloco as 10 gotas e deixo lá, tá tudo bem. Não é que nem o peppermint, que eu tenho mais de um e tudo mais, tá bom? Então, Então, para Vivi, mas atenção. o frasco do teu shampoo é de vidro? Porque o frasco do meu shampoo é plástico, aí para não colocar os óleos essenciais lá, barará, barará. Norma, olha só, o meu é de plástico também, mas não aconteceu. Eu acho que assim, melhor se fosse de vidro, com certeza, tá bom? Mas a gente tá falando 350 ml para 30 gotas. Eu acho que é muito pouco, entende? Para ter alguma reação, alguma coisa. Pelo menos eu já usei com vários, tá bom? E nunca aconteceu de eu perceber que o plástico estava com alguma, ou perceber alguma coisa soltando no shampoo, nada. Comigo nunca aconteceu, tá bom? E eu acredito que não tenha estragado nem nada, porque senão eu acho que eu não estava sentindo assim, esse monte de cabelo, gente, porque eu de fato estou cabeluda, viu? Acabando esse shampoo, eu vou dar até um tempo, porque eu tô achando que tá um pouquinho demais.
Tá bom, gente? E para atenção, no difusor Mas mesmo. também depende do tipo do plástico, né? Bom dia, Vivi. Porque tem um plástico que embaixo, ele tem aquele triângulo com P dentro. Esse plástico pode ser usado, não tem problema. Boa, boa, legal, bom saber. Ele não interage, o plástico não solta, né? Os elementos químicos aí não tem essa interação. Então, legal. É só a gente olhar embaixo. Legal, Paty. Desculpa te incomodar, mas tem como você escrever essa observação no chat? Que eu acho legal, que assim fica escrito o pessoal ver sim. como Eu vou tem até que ver se eu observar. tenho uma foto, eu vou tirar uma foto aqui do meu, aí eu posto para vocês aí. Tá ótimo, obrigada. Gente, aí para atenção, assim, eu gosto do limão com alecrim, acho que fica um cheiro gostoso. Mesmo o peppermint, se não tiver o frio que tá aqui em Portugal, por exemplo, porque o peppermint, quando eu uso no difusor e tá frio, eu sinto mais frio ainda. Ele tem esse poder de gelar o ambiente, né? Então, é isso. Tá bom? Deixa eu ver, para desintoxicar o fígado. Gente, o alecrim, o que acontece? Depois a gente pode colocar algumas formas de uso. Ele é um óleo que ele pode ser ingerido, né? Então, toda vez, por exemplo, para desintoxicar o fígado, eu costumo usar os endócrine, tá? Para essa parte hepática, mas aqui a gente está falando alecrim, a gente viu que a questão do fígado mexe com o nosso bom humor. Cápsula pode ser, eu gosto muito, eu muitas vezes aromatizo os meus azeites da salada, tá bom? Às vezes eu gosto muito do manjericão, por exemplo, para dor de cabeça, eu coloco uma gotinha no azeite que eu vou temperar minha salada, o alecrim pode entrar, tá? No azeite eu tô falando para ser prático, gente, mas, nossa, eu já fiz, assim, pastinha com cream cheese, sabe? Gente, eu sou assim, eu levo os olhos para a praticidade do dia, sabe? Eu tenho as cápsulas, se eu não tô afim de fazer nada assim, não vou comer naquele momento, então não sei o que, coloco com azeite na cápsula e, ó, boto para dentro. Agora, eu já fiz guacamole com o coentro, né? Então, eu levo realmente ele os olhos para o dia a dia, tá bom? Então, dessa maneira, para desintoxicar o fígado, eu prefiro o uso interno. Tá bom? Eu nunca fiz, assim, uso tópico ou algo do tipo para esse fim, tá bom? Para detox do fígado, eu prefiro o uso interno, tá? E aí, se eu fosse fazer com alecrim, eu faria como eu faço com os endócrinos, em 2 gotinhas de manhã, tá bom? E eu gosto de fazer assim por pelo menos 20 a 30 dias, tá? Diminuição dos fios, ok. Tem alecrim nos endócrinos. Boa observação, questão do tipo de plástico. Boa, ok. Tá bom. Gente, eu vou olhando o chat, porque senão é uma coisa assim, às vezes eu esqueço e quando eu vou ver tem um monte de coisa. Então, esse foi o alecrim, né? Que a gente viu que pode ser um super aliado aí, tá bom? O lemongrass. Gente, o lemongrass, ele também pode ser um aliado do bem-estar, do bom humor, tá bom? Ele trata o nervosismo, a fadiga, ele reduz a ansiedade, traz tranquilidade, aumenta essa visão positiva, né? Que quando a gente fala assim, gera uma motivação positiva, é o quê? Gente, do mesmo jeito que tem aquelas pessoas que estão num mau momento, que a gente acaba apelidando de vampirinho de energia, sabe aquela pessoa que você pergunta, oi, tudo bem? Nunca tá bem? Ai, não. Tem essas pessoas que estão sempre bem. Assim, sempre não, mas na maioria das vezes tem uma energia muito boa. Deixa eu pegar. A Juliana, gente, eu acho que é uma pessoa assim, porque a Juliana, ela é uma pessoa que ela, com certeza, tem as questões dela, né, do dia a dia, mas quando você apresenta um problema para ela, ela é uma pessoa muito solucionadora. Ela olha, ela fala assim, é verdade. Mas não tem problema não, então vamos isso, vamos aquilo, vamos aquilo. Então, uma pessoa que ela tem essa motivação positiva em frente às adversidades do dia, né? Ela tem essa coisa de, não, mas ó, então vamos fazer assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso é uma motivação positiva frente às questões do dia a dia, tá bom? E o lemongrass traz isso pra gente, né? Aquela coisa de não, ok, isso foi ruim, mas espera lá, vamos ver o que isso pode ter de bom.
tá bom? E sem contar que o lemongrass, né, gente? Nossa, eu gosto muito assim, quando eu posso indicar ele, porque eu acho que é um óleo essencial, assim, com um preço tão camaradinha, sabe? Então, ele ajuda também, né, em outras questões que a gente sabe de colesterol, tireoide e tal, então eu gosto muito da versatilidade dele também, tá bom? Nardo, outra surpresinha dessa apresentação foi o nardo, não imaginava que ele ia estar aqui, mas eu vi em mais de uma pesquisa essa questão do nardo com o bom humor, então eu falei, bom, eu de fato não tenho um uso prático para exemplificar para vocês, para servir de testemunho, mas o que eu pesquisei, gente, é que ele realmente tem um poder calmante, relaxante muito bom, e ele é inclusive muito indicado para meditação, e meditação também é um dos pilares, né, do nosso bem-estar, do nosso bom humor, tá bom? Eu já vi muitos estudos sobre meditação que o mínimo que você consiga fazer, 5 minutos, gente, 10 minutos, assim, pode ser milagroso para o teu dia, sabe? Então, o nardo ajuda muito, tá bom? Ele diminui a ansiedade, né? Relaxa, eleva o humor, tá bom? O balance, gente, que eu falei aqui, e esse eu tenho um uso prático, né, para falar, porque aqui em casa eu uso ele até com uma certa regularidade. Eu não sei se todo mundo que está na reunião conhece essa imagem do balance, que eu acho, assim, super impactante, super legal. Esses são glóbulos vermelhos, tá bom? Essa imagem do antes é uma pessoa que ela estava muito estressada, irritada, enfim. E a imagem do depois foi depois de 30 segundos de aplicar o balance na sola dos pés dessa pessoa. Tá? Gente, 30 segundos é muito rápido, é muito rápido. Talvez ela mesma ainda nem tivesse assim, vendo que ela já estava mais calma, mais, né, aterrada, mais equilibrada, mas olha o nosso organismo, né, falando com a gente. Porque o que acontece? Quando a gente está muito irritado, gente, os nossos glóbulos vermelhos, eles ficam assim, todos agrupados. E aí, o que acontece? A gente não consegue oxigenar. Então, por isso que muitas vezes uma pessoa irritada, quem já viu alguém falar assim, respira, respira, porque, primeiro, que a primeira coisa que a gente faz quando a gente está irritado é ficar com aquela respiração curta, né? A gente não inspira e expira, a gente fica, né, com aquela coisa de, meu Deus, eu vou matar um. E isso, gente, já gera uma falta de oxigenação. Então, aí os nossos glóbulos vermelhos ficam assim, todos agrupadinhos juntinho, e uma coisa leva a outra, né? A gente já não tá respirando direito, tá tudo ali, tudo juntinho. O que acontece depois? Tudo soltinho, tá vendo? Os glóbulos todos soltinhos. Então, é muito mais fácil, né, de oxigenar dessa maneira, certo? Então, o balance, eu diria que eu coloquei ele na apresentação, não seria tanto para trazer bom humor, mas eu acho que o equilíbrio, né? Ele pode trazer a gente, assim, para uma coisa mais pro agora, né? Aterrar a gente, não ficar nervoso, sofrendo pelo que passou, pelo que vai vir. Então, eu gosto muito do balance, tá bom, gente? Nessa gestão aí, eu acho que usando o balance para a gente ter um equilíbrio, usando um cítrico para trazer esse sentimento de alegria, né? Para a gente, eu acho que é assim, no nosso dia a dia, vai melhorar muito o nosso dia a dia. Eu até falo que o tangerina me deixa até um pouco eufórica, assim. Então, eu gosto bastante, sabe? Chega um final de semana que os meus filhos não têm escola e tudo mais, e às vezes a gente faz as coisas aqui em casa, por mais gostoso que seja, eles estão numa fasezinha, assim, de brigar muito um com o outro, eu vou, passo balance, coloco um tangerina aqui no difusor e fica tudo bem melhor. Aqui eu coloquei o Elevation, né, gente? Não tinha como, numa apresentação de bom humor, de bem-estar, não ter o Elevation, né? É o nosso blend da alegria aí, né? Ele tem a lavandina, lavanda, cidreira, ylang-ylang, os mantos com tangerina. Eu ia colocar o ylang-ylang também, tá, gente? É um óleo essencial também indicado para o bom humor, mas já tinha muito óleo, né? Então,
eu preferi colocar alguns blends, porque eu acho que eles são muito práticos também, tá bom? Então, o Elevation eu gosto muito de usar ele aromaticamente, gente. Eu acho tem um efeito assim muito, muito bom, muito legal, tá bom? E o Tear, né? Que é o nosso óleo do otimismo. O otimismo ele também está, obviamente, né, ligado com bom humor, quando você tem aquela motivação positiva, né? Que a gente estava falando. O Tear é muito legal, ele tem laranja selvagem, cravinho, gengibre, canela. Então, ele tem essa... Parece até que ele é quente, né, gente? Cravinho, gengibre, canela. Ele é muito... eu acho que é essa palavra mesmo. Ele é o blend do otimismo, né? Ele promove essa alegria, esse bem-estar, e ele é inclusive indicado para a prática de yoga, tá bom? Eu acho bem legal, porque no yoga, além da gente relaxar e tudo mais, o yoga traz também, né? Esse bem-estar para o nosso corpo, para a nossa mente, e é um óleo legal aí que eu segundo o que eu pesquisei, para a gente fazer a prática da yoga, tá bom? Não sei se todo mundo já conhece, muitas vezes a gente acaba dando preferência para os óleos ou individuais, ou mesmo as misturas a gente vai mais em on guard, desingeste, né? Mas essa linha dos óleos, das misturas emocionais, eu acho bem legal também. E é isso, gente. A apresentação. Um bom resto de semana, rumo ao fechamento do primeiro mês do ano, né? Quero ver todo mundo aí bem-humorado, bem disposto para esse fechamento de janeiro, né? A gente vem assim de dezembro meio cansado e tal, mas começou o ano, né, gente? Então vamos levar para a vida assim essa questão do bom humor, do bem-estar. E eu queria deixar aqui para todo mundo que tiver, eu acredito que a grande maioria tenha, né? Um peppermint, se não tiver o tangerina, um outro cítrico, para usar por pelo menos 10 dias, todos os dias. E pode até compartilhar lá no grupo, gente, de receitinhas e tal, como é que foi, né? Ia ser legal, todo mundo dando um feedback de como se sentiu. Pelo menos 10 dias usando o peppermint e algum outro cítrico. A minha sugestão é o tangerina, porque eu tô sentindo uma baita de uma diferença. Mas pelo menos 10 dias, tá bom, gente? Até porque eu, por exemplo, só senti depois de uma semana. Deixa eu ver aqui no chat. No grupo de receitinhas, coloco sim, Vera. Coloco sim. Eu vou colocar... me colocar no grupo de... claro, sim, Vera. Vera, eu vou fazer o seguinte, eu precisava porque é no WhatsApp o grupo. Você tá em algum grupo, Vera, ou não? Porque eu preciso do seu contato para conseguir te colocar no grupo. Delane. Boa. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu acho que é mais fácil, deixa eu pensar aqui. Eu acho que é mais fácil, de repente, eu dar o meu contato para vocês, né? E aí vocês me chamam e a gente conversa, pode ser? Eu vou escrever aqui, ó. O meu número é de Portugal, tá, meninas? Então, não estranhe, que é 351. Pronto. Coloquei aqui, tá bom? É meu WhatsApp. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar também lá no grupo o PDF dessa apresentaçãozinha, tá bom? Se alguém quiser dar uma olhada depois na parte lá dos neurotransmissores e tudo mais, né? Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Agora deixa eu ver aqui, que eu acho que vamos tentar tirar uma foto. Espera aí, meninas, não saiu ainda não. Quem quiser abre a câmera, bem linda, bem humorada, cheia de bem-estar. Espera aí, meninas, que tem 2 páginas, tá bom? Então, 1, 2, 3 e... Foi a primeira. Só um minutinho, que eu vou colocar aqui. Aí. Ok.
Ok. Agora eu vou tirar da segunda página. 1, 2, 3 e... Foi. Deixa eu ver. Que esse foi mesmo, né? Foi. Então tá bom, meninas. Olhem. Um grande beijo, boa tarde, bom resto de semana, bom fim de mês. Beijinho. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.